fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder.
poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos mares, todo o universo vem pois te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Perdão, tu dás paz, segurança, cada momento me guia, Senhor, e no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Boa noite, meus amados. Sejam bem-vindos ao nosso culto de quinta-feira. Que bom nós estarmos aqui nessa noite. Eu tenho certeza que Deus já está preparando o seu coração, o seu lar, a sua vida para tudo que nós estaremos atravessando hoje nesse momento juntos. Deus é fiel. Ele é fiel a nós, mas Ele é fiel primeiro a si mesmo, pois é o caráter dEle, é a personalidade dEle. Ele não pode deixar de demonstrar fidelidade, pois assim Ele o é. O Salmo de número 92 vai falando um pouco sobre o amor de Deus e como essa fidelidade se faz presente em nossas vidas. Acompanhe a leitura desse Salmo. É bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo,
proclamar teu amor pela manhã e à noite tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com saltério e ao som solene da harpa. Senhor, tu me alegraste com teus feitos, exultarei com as obras das tuas mãos. Senhor, como são grandes as tuas obras, como são profundos teus pensamentos. O insensato não compreende, o tolo não entende isto. Os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam o mal, para que sejam destruídos para sempre. Mas tu, Senhor, és exaltado para sempre, pois teus inimigos, Senhor, teus inimigos perecerão. Todos os que praticam o mal serão dispersos. Tu tens aumentado meu poder, como o do boi selvagem, fui ungido com óleo fresco. Meus olhos já viram o que é feito dos que me espreitam, e meus ouvidos já ouviram o que sucedeu aos malfeitores que se levantam contra mim. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como um cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Curvemos as nossas cabeças em oração. Pai Santo, nessa noite, nós te agradecemos e te louvamos e te bendizemos. A tua fidelidade não falha, o teu grande amor nos alcança e nos cobre, a tua mão poderosa endireita o nosso caminho e nós então te rendemos graças, louvor e adoração. Recebe a nossa adoração nessa noite e fale aos nossos corações, é o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. No fim do horizonte, no canto mais distante, a tua mão está. Acima do universo,
Momento de oração nessa noite, nós queremos ainda focar naquelas 3 palavras que têm sido o tema desses momentos de oração ao longo desse mês. Pedindo avivamento, fortalecimento, sabedoria e ainda mais. Queremos colocar nas mãos de Deus todo aquilo que nós temos visto que está acontecendo no mundo ao nosso redor. Notadamente, nós lembramos nessa noite de Cuba e África do Sul, toda a instabilidade que acontece em cada uma dessas locais, dessas nações, e em específico lembrando dos pastores, dos fiéis e dos nossos missionários, da nossa junta e de outros da nossa pátria, que estão ali servindo em cada contexto, precisando agora da mão poderosa de Deus sobre as suas vidas. Você então apresenta seus pedidos, lembrando também destes, e já já nós estaremos orando juntos. Oremos. Ó Pai, nós queremos, Senhor, nessa noite, derramar os nossos corações no altar de Jesus Cristo, colocando, Senhor, todo o peso, toda dificuldade de volta na sua presença. Venha, Senhor, cuidar de cada um de nós, nos envolver com teu amor, fazendo, Pai, com que o nosso coração se acalme mediante a tua presença real nas nossas vidas. Venha, Senhor, também ministrar avivamento aos nossos corações, nos resgatando, Senhor, às vezes, do desânimo que ameaça tomar conta quase que diariamente. Venha nos fortalecer, Senhor, na sua verdade, na tua palavra, com a sua presença, o teu poder, o teu grande amor. Senhor, nos enche de discernimento e sabedoria,
para nós podermos viver e vivenciar as nossas vidas perante Ti e perante os homens, de uma maneira que possa representar a verdade de Jesus Cristo presente em nós. Pai, nós também queremos colocar nas Tuas mãos os nossos irmãos, pastores e missionários espalhados pelo mundo, e em particular nessa noite lembramos dos que estão sofrendo agora em 2 países que experimentam muita instabilidade política, social, Cuba e África do Sul, cada um com um contexto um pouco diferente, mas com muitas manifestações, uma violência que está ameaçando a tomar conta, muitas repressões e represálias dos governos, e nós sabemos, Pai, que ali há muitas instâncias de sofrimento, onde os poderes civis estão usando do seu poder para, de muitas maneiras, querer controlar uma população que reivindica até por direitos que eles merecem. Mas dentro de tudo isso nós temos os nossos pastores, missionários brasileiros que estão ali sofrendo também, e pedimos por cada um deles, Senhor. Também cuide de cada país, que a Tua poderosa mão possa recair sobre os dirigentes e os governantes, refreando atitudes e posicionamentos violentos, que são feitos, Senhor, apenas para benefício próprio e não pensando na população. Esteja ali endireitando os caminhos que são difíceis em cada contexto. Para a honra e glória de Jesus nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém. É uma alegria recebermos de volta o pastor Manuel. Ele tem ministrado dentro desse mês de julho, a partir do livro de Filipenses. E ele tem ministrado a cada semana falando aos nossos corações. O pastor Manuel é o coordenador acadêmico da nossa faculdade teológica aqui em Campinas, membro da nossa igreja junto com a sua esposa, a Magali, esse casal tão querido que tem sido usado por Deus em muitas instâncias para falar para os nossos corações, ministrar as nossas vidas, e eu tenho certeza que nessa noite não será diferente. Pastor Manuel, Deus use o irmão para comunicar a palavra de Deus às nossas vidas. Boa noite, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Que alegria estarmos novamente juntos, envolvidos aqui com a palavra do nosso Deus. Que maravilha essa palavra para nós, não, meus irmãos? Temos nessa palavra encontrado conforto, consolo, direcionamento, nossa esperança se renovando a cada dia, somos fortalecidos por elas, né? Que bênção e que honra nós temos de ter a palavra do Senhor em nossos corações, e temos o discernimento através da ação do Espírito Santo de Deus, né, sobre isso. Como é bom, eu me sinto grato a Deus ter o privilégio e a honra de compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor. Então vamos continuar nossa caminhada juntos no livro de Filipenses, essa carta que Paulo escreve à igreja de Filipos, que traz ensinamento e tem trazido, né, ensinamentos preciosos para nossas vidas. Já começamos há 2 quintas-feiras, né, no capítulo 1, compartilhando esta palavra num tema que nós desenvolvemos, né, sendo Cristo a única razão da nossa vida, o resultado será o de um viver realmente alegre. Naquele momento, compartilhei com os irmãos 4 importantes pontos que destacam bem esta nossa afirmação que nós fizemos aqui. O primeiro ponto que nós destacamos naquele momento foi que a palavra de Deus nos traz um chamado a viver uma vida de excelência, né? Que é o elemento importantíssimo na nossa caminhada. E esse elemento que ali, que nos leva a essa excelência, naquele momento compartilhávamos, é a humildade. Vamos falar um pouco dela ainda hoje no capítulo 2.
O segundo ponto que foi destacado aqui no capítulo 1 fala sobre a oração que o crente deve ter em suas vidas, que acompanhe o seu modo de viver, né? E vimos naquela oportunidade que uma vida de oração nos preenche e nos dá alegria em qualquer circunstância. Paulo estava demonstrando isso no seu próprio testemunho, né? O testemunho dele estava nos trazendo exatamente isso. E ainda vimos o terceiro ponto, ao vermos que as coisas deveriam ser vistas, as circunstâncias, as situações, deveriam sempre ser vistas pela perspectiva espiritual, pelo olhar do nosso Deus, né? Observarmos o que a palavra de Deus nos traz sobre isso, o que ela quer nos ensinar mediante aquela situação. E um último ponto que foi destacado aqui ainda, naquela oportunidade que compartilhamos, o capítulo 1, é de um viver como igreja de Cristo em unidade. Isso era um chamado de Cristo para a sua igreja, né? Um chamado para todos os momentos da existência da igreja do Senhor. Hoje à noite, quero compartilhar o capítulo 2. Entramos aqui juntos no capítulo 2, pensando no seguinte tema: a verdadeira alegria por meio de Cristo, o nosso exemplo. Na primeira, a gente viu a alegria da vida, ou a verdadeira alegria da vida, por meio de Cristo, a razão da nossa vida. E aqui, no capítulo 2, Jesus como o nosso exemplo. E eu quero fazer a seguinte afirmação ao compartilhar isso: dizer que Cristo é o exemplo máximo com respeito às virtudes mais nobres do nosso viver como um cristão em Cristo Jesus. E o texto do capítulo 2, ele nos fala sobre isso, trazendo para nós algumas verdades importantes, verdades que são preciosas para essa afirmação que acabei de fazer com os amados irmãos, que Cristo é o exemplo máximo com respeito às virtudes mais nobres do viver cristão. E a primeira verdade está nos versos de 1 a 5, que fala que Cristo é o nosso exemplo de humildade, aonde reside a verdadeira felicidade. Observe comigo como Paulo traz, na sua fala, ao escrever essa carta aos irmãos, e traz para nós também, dizendo o seguinte: portanto, então, diante do que ele falou anteriormente, diante do que nós vimos anteriormente, ele expressa o seguinte: portanto, se há em Cristo alguma exortação, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há qualquer sentimento profundo ou compaixão, completai a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Não façais nada por rivalidade, nem por orgulho, mas com humildade, e assim cada um considere os outros superiores a si mesmo. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também o que é do outro. Tende vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aqui Paulo mostra todo o zelo que ele tem como pastor, e uma das coisas que me marca profundamente quando estou refletindo sobre a pessoa de Paulo, sobre os escritos dele, sobre o ministério dele, sobre a vida dele com o Senhor, é o coração de pastor que Paulo tem. Um cuidado, um zelo muito profundo. É impressionante como ele imita o grande pastor nosso, pastor por excelência, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor nosso, o nosso Salvador. Ele tem o mesmo sentimento que o seu Senhor, um sentimento que todo servo de Deus deve trazer no seu coração, um sentimento de zelar pela vida espiritual, de zelar pela conduta espiritual da igreja que Deus lhe confiou. Então, ele escreve à igreja de Filipos, mostrando esse zelo e exortando a igreja a buscar e viver
dentro daquilo que a palavra de Deus está encorajando. Ele usa essa expressão em Cristo. E em Cristo ele traz toda esse encorajamento diante de qualquer situação. Ele diz para nós refletirmos aqui no verso 1, que somente nele, Cristo, somente em Cristo, são superadas todas as dificuldades. Eu creio que isso, por si só, já seria uma fonte de encorajamento, de fortalecimento, mas também de uma reflexão, que se só em Cristo, somente nele, é que nós conseguimos ser capacitados a viver uma vida de excelência espiritualmente, a ter discernimento das coisas que estão acontecendo e superarmos todas as dificuldades, isso nos levaria, então, a não viver no conforto da situação, mas na tranquilidade e na paz, na dependência de Cristo que ela me traz. O que Paulo está fazendo aqui é colocar no coração daqueles crentes, colocar nos nossos corações a verdadeira alegria, que nada, ninguém, nenhuma circunstância, nada que possa acontecer conosco pode roubar essa alegria. Ainda que através de perdas, nos traz uma tristeza por perder alguém, não tira a alegria que está no íntimo, pela presença de Cristo, pela relação que nós estamos tendo com o Senhor Jesus Cristo. Observe que Paulo usa uma pequena partícula aqui, a expressão se. Olha, ele começa, portanto, se. E aí ele vai colocando cada situação. E essa expressão se, ou essa partícula aqui, se, nos leva a refletir em 4 requisitos para a igreja, então, ser completada e completar também a alegria de Paulo, que ele fala na sequência, no versículo 2, completai a minha alegria. O primeiro requisito que a gente vê nessa partícula é a exortação, uma expressão que, na maioria das vezes, é traduzida por encorajamento, e aqui mesmo a gente pode observar essa expressão de Paulo nesse sentido. O que Paulo está trazendo para mim e para ti é o seguinte, nessa exortação que ele faz à igreja de Filipos, e faz para mim, para você também, para todos nós. Ele está dizendo o seguinte: se há encorajamento na igreja, ela vai se motivar, ou ela vai se fortalecer com uma forma proativa de ver as tribulações da vida, de perceber as oportunidades que as tribulações da vida nos traz. Como falamos há 2 quintas-feiras atrás, que a alegria de Paulo era de saber que, através da prisão, ali muitos estavam entregando a sua vida ao Senhor, porque o Evangelho estava progredindo, havia um progresso do Evangelho e o nome de Cristo estava sendo engrandecido. E isso somente é possível nessa exortação que Paulo faz, que é em Cristo. É em Cristo que essas coisas estão aí acontecendo. O segundo requisito, e ainda nessa partícula, é a consolação. A expressão em amor, a consolação de amor em amor. John MacArthur, ele diz que esse termo, no grego, expressa uma imagem na qual o Senhor se aproxima bem perto de cada um de nós e sussurra em nossos ouvidos palavras gentis e de ânimo, em termos de conselho aos nossos ouvidos e ao nosso ser como crente em Cristo Jesus. É semelhante, mais ou menos, quando alguém chega e sussurra no nosso ouvido dizendo o seguinte: vá em frente, você consegue. É bom a gente pensar no seguinte: é bom enfrentarmos um grande desafio quando temos uma palavra de encorajamento. Esse requisito aqui é fantástico para nós. Um terceiro requisito
é a comunhão. Essa expressão no grego, onde aparece aqui alguma comunhão do Espírito, e essa expressão do Espírito, e Espírito aqui é um substantivo que nós vemos no grego na forma do genitivo, ou seja, é uma indicação gramatical de posse. Quer dizer o seguinte, que toda a comunhão que nós possamos ter, que nós venhamos a desenvolver, toda essa comunhão pertence ao Espírito Santo. E se pertence ao Espírito Santo, a igreja se reúne em comunhão porque o Espírito Santo a chama. O Espírito Santo nos chamou e nos tocou em nossos corações para que a gente possa desenvolver esse requisito que nós aqui estamos falando. Alguém disse que porque a sua igreja é espiritual, ela então está em comunhão, ou seja, tendo aquilo que é comum como um crente em Cristo Jesus. E o quarto requisito que quero ainda afirmar aqui para os irmãos, nessa partícula C, são os afetos e relacionamentos. Alguém expressou isso dizendo que se há afetos entre nós, baseados na ação do Espírito Santo e na ministração de Cristo Jesus, então a nossa comunhão vai nos conduzir à verdadeira alegria. Isso está aí no verso 2 que nós estamos aqui falando. Muito bem, podemos afirmar então nesse primeiro ponto, ou nessa primeira verdade que estamos falando, podemos dizer que uma igreja saudável, ela traz alegria a todos que estão inseridos nela, todos que estão envolvidos nesta obra. E ainda, como povo de Deus, nós precisamos estar atentos para a armadilha da vanglória e do partidarismo. Precisamos também, observem isso, por favor, precisamos também analisar quais são as motivações do nosso coração, então, assumir com alegria o amor em Cristo Jesus e buscar a comunhão do Espírito e desenvolver uma vida de oração, uma vida de comunhão, uma vida com Cristo cheia da leitura da palavra de Deus, da dependência total ao nosso Deus e da obediência incondicional aos mandamentos do Senhor estabelecidos aí na sua palavra. A segunda verdade que o texto nos traz vem dos versos 5 a 11, onde podemos afirmar que Cristo é exemplo também numa outra virtude, no propósito da nossa vida cristã. Eu quero ler com os irmãos esses versos. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que se devia se apegar, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou com soberania e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Observem aqui o fato que Paulo está trazendo para nós, que todo o propósito de vida cristã vem de Cristo. Cristo é o exemplo máximo para nós. Como alguém já disse, que há 2 dias que são os mais importantes em toda a nossa vida. O primeiro dia é o dia do nosso nascimento. É evidente porque se não existíssemos, se não nascêssemos, os outros dias jamais iriam existir. Então, esse dia é fundamental, é importante. E o segundo dia, mais importante em todo o nosso viver, é descobrirmos o nosso propósito pelo qual nascemos e pelo qual estamos vivendo.
John Maxwell, ele fez uma afirmação importante, que para alguém descobrir o propósito de sua vida, é necessário que se responda a duas questões: o que amamos fazer e qual o nosso ponto forte. E uma observação que quero fazer aqui nessa expressão de John Maxwell, quando ele faz esses dois questionamentos. A resposta a essas duas questões vai atingir apenas o universo temporal, visível e relacional. Mas se faz necessário, e eu creio que é esse o objetivo com esse texto, com aquilo que Paulo está trazendo aqui para nós, se faz necessário entender esse propósito da nossa vida cristã, à luz das Escrituras. O que ela nos traz, o que ela nos mostra. John Piper, ele traz um auxílio na compreensão disso que nós estamos querendo falar aqui, dessa verdade que estamos apresentando, quando ele compartilha, numa das suas mensagens, a história de um homem que trabalhou a vida inteira e em um belo dia, esse homem faz a seguinte afirmação: neste momento, abre aspas aqui, neste momento, estou muito feliz. Consegui trabalhar, aposentei-me muito bem, vivo em uma casa de praia e todos os dias saio para colher diversas conchas, algumas brancas, outras riscadas. Depois, armazeno essas conchas em potes e essa é toda a razão da minha vida, fecha aspas. John Piper fez a seguinte observação com respeito à fala desse homem. Pobre homem, disse John Piper, abre aspas aqui, pobre homem, no juízo final chegará diante de Deus e afirmará: Deus, olhe a minha coleção de conchas, fecha aspas. John Piper termina, então, fazendo a seguinte pergunta, que é uma pergunta que é bem pertinente também à nossa vida. Esse será o seu propósito de vida? Foi para isso que você viveu? E eu diria, esse será o propósito de vida? Foi para isso que Deus nos criou? Foi para isso que Deus nos colocou nesse mundo? Paulo afirma para nós claramente que há um propósito que vem de Deus. E, para mim, o primeiro propósito que vem de Deus é a sua igreja. O propósito de Deus de chamar cada cristão a viver do modo digno do Evangelho, como o próprio apóstolo Paulo nos chama essa atenção, a viver seguindo o exemplo de vida que o Senhor Jesus Cristo aqui teve. E Cristo, então, é esse nosso exemplo máximo para nos ajudar a descobrir esse modo, ou o propósito desse modo de vida em nós. Por isso que ele fala, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aqui está o propósito da vida de Jesus. Ao esvaziar-se, sem perder a sua divindade, lógico, mas ao esvaziar-se e tomar a forma de homem, ali estava depositado o propósito de toda a vida do Senhor Jesus Cristo, andar como um de nós, servindo como modelo, servindo como exemplo, e de obediência irrestrita ao seu Senhor. Essa tradução, essa expressão, tende em vós o mesmo sentimento que temos aqui, ela pode ser traduzida também, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, ou tende essa mente de Cristo em vós. Essa expressão, a expressão no original, ela retrata exatamente todas essas traduções que aqui nós tivemos. O mesmo sentimento, a mesma mente e a mesma atitude. Como Charles Cousa, ele disse, não são meras atividades intelectuais, mas um pensar de maneira prática. E a maneira prática está exatamente nesse seguir ao Senhor Jesus Cristo. O Dr. Russell Shedd, ao comentar essa passagem que acabamos de ler com os irmãos e estamos aqui expondo, ao comentar isso, ele diz que alguém lhe fez
uma pergunta de qual seria a igreja, de qual seria a mensagem para uma igreja do século XXI. E quem fez essa pergunta, quem fez esse questionamento ao Dr. Rousseau Shedd, não imaginava a resposta desse homem que fosse tão curta, mas tão profunda. Ele olha para aquele que lhe questionou e disse o seguinte: a resposta seria: igreja, acorde. Igreja, acorde. Ou seja, a igreja deve acordar para o propósito de vida da sua existência como povo de Deus, da sua existência como agência do reino de Deus aqui nesse mundo, a missão, o propósito que ela tem. Ao terminar esse segundo ponto, essa segunda verdade, quero dizer que a palavra de Deus afirma que em Cristo reside todo o nosso exemplo e que Ele resiste aos soberbos, mas glorifica os humildes. Tiago 4,6 expressa isso para nós. Então, o Senhor está me chamando a ti, chamando a cada um de nós, a sua igreja, para capacitá-la, através do exemplo dele, através do modo de vida que ele aqui desenvolveu, para desenvolver também o seu propósito e a sua missão. Então, é assim que ele faz essa afirmação para nós. Uma terceira verdade que quero compartilhar com os irmãos, entre os versos 12 a 18. Cristo é o exemplo no desenvolvimento da salvação. Cristo é exemplo no desenvolvimento da salvação. Observem os versos 12 até os versos 18, que leio com os irmãos. Assim, meus amados irmãos, como sempre obedeceste, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, realizai a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus que produz em vós tanto o querer como realizar segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem queixas nem discórdia, para que vos torneis filhos de Deus irrepreensíveis, sinceros e íntegros no meio de uma geração corrupta e perversa, na qual resplandeceis como luminares no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu tenha motivo de me orgulhar do fato de que não foi em vão que corri ou trabalhei. Contudo, ainda que eu seja derramado por libação sobre o sacrifício e o serviço da vossa fé, alegro-me e congratulo com todos vós, e também pela mesma razão alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Há alguns pontos que quero destacar aqui. Em primeiro lugar, eu quero afirmar aos irmãos que Paulo está chamando a igreja, nesse momento aqui, a uma resposta de obediência. Veja que no versículo 2, ele diz assim: assim, meus amados irmãos, como sempre obedeceste, ou seja, continue realizando, continue nesse processo, continue nessa obediência, ele está falando para nós. Veja que há um zelo por parte de Paulo, um cuidado, uma atenção toda especial quanto à disposição para se obedecer. A desobediência é natural na nossa vida. Como é natural isso? Por isso, o apóstolo Paulo chama a atenção. Ele está muito centrado. O foco dele está exatamente nessa situação. Ou seja, essa obediência é por causa da palavra e também deve ser desenvolvido por essa palavra. Por quê? Porque esse zelo, pelo fato de que somos salvos, e pelo fato de sermos salvos, devemos obedecer. Em segundo lugar ainda, Paulo conclama a igreja a desenvolver a salvação com temor e tremor. Ainda no verso 12 ele diz isso. Impressionante que alguém disse que a obediência à palavra é uma das características para se desenvolver a salvação, que já se tem, essa salvação que já se tem, porque é obra da graça de Deus. Então, a partir do momento que pela graça recebemos essa dádiva, esse presente de Deus, que é a salvação, e entramos no processo da obediência à palavra de Deus, vamos obedecendo dia após dia essa palavra, ela nos ajuda nesse desenvolver
a nossa salvação. Duas expressões que Paulo usa aqui, temor e tremor. Temor, desenvolver com reverência, respeito, né? É afirmar, Senhor, quero te adorar como desejas ser adorado. É isso. Temor é exatamente seguir aquilo que o Senhor deixa para nós. E tremor é no que fazemos para Deus. Ou seja, Ele sabe, Deus perfeitamente, Ele conhece o nosso íntimo. Ele observa se aquilo que estamos fazendo reflete a sinceridade, a lealdade, o amor sincero. Né? Como estamos realizando aquilo, se há um desejo sincero em agradar a Deus ou não. Então, Paulo fala desse tremor, ou seja, uma avaliação desse desenvolvimento nosso. Em terceiro lugar, fazer tudo sem murmurações, nem com contendas. O versículo 14 diz aqui. Essa expressão murmuração acontece quando olhamos apenas para nós mesmos. Ou seja, estamos voltados para as coisas que nos agradam, as coisas que são convenientes a nós. E é uma tendência pecaminosa isso, é perigoso. A unidade da igreja, é nocivo a unidade da igreja, por isso que Paulo nos chama atentamente a isso. Calvino faz uma observação sobre isso, dizendo o seguinte: não imagine que o apóstolo Paulo esteja buscando glória para si, porque o tempo em que ele coloca a manifestação dessa glória já é na vinda de Cristo Jesus. Então, Paulo está muito mais pensando no outro, muito mais preocupado com o outro, não está preocupado consigo mesmo tão somente. Eu termino esse terceiro ponto aqui, ou essa terceira verdade, dizendo que quando entendemos e caminhamos nessa direção, o desenvolvimento do corpo gera um ambiente em que Deus é glorificado. Então, desse modo, alguém fez a seguinte observação: as pessoas percebem a verdadeira alegria e se congratulam nesse processo. É mais ou menos assim, como se um irmão abraçasse o outro, né? Terminou aí a pandemia, podemos nos abraçar agora, né? Todo mundo vacinado, as coisas controladas. Então, um irmão abraça o outro e faz a seguinte afirmação: como é bom ser cristão, como é maravilhoso obedecer a palavra de Deus. Enquanto você se delicia, eu também, com essa expressão, porque essa expressão é que deve permear toda a nossa mente, o nosso coração, eu ainda tenho uma outra verdade para compartilhar com os irmãos. A quarta e última verdade, aqui dos versos 19 a 30. Cristo é o exemplo dos relacionamentos saudáveis. Eu vou olhar para o texto depois, alguns versículos vou compartilhar com os irmãos, mas 19 a 30, Paulo nos desafia, como igreja do Senhor, a olharmos as pessoas e também olharmos os nossos próprios relacionamentos. A maneira como olhamos para as pessoas e a maneira como nos relacionamos com elas. Há uma pergunta que precisamos destacar nesse instante. Como vemos as pessoas? Como analisamos e avaliamos o nosso próximo? Alguém disse que podemos fazer, respondendo essas duas perguntas, podemos fazer um juízo positivo ou negativo. Quando olhamos as pessoas, ao modo como estamos olhando para elas, ou a avaliação que estamos fazendo dessas pessoas, podem ter um juízo tanto positivo quanto negativo. Leonardo, naquele livro que já citei dos irmãos que ele escreve, ele disse que a nossa mente cria uma espécie de parecer técnico a respeito das pessoas ou daquela pessoa que está sobre os nossos olhares sobre a nossa avaliação. E aí ele termina dizendo: somos levados, então, a classificar essas pessoas em categorias. Parker, no seu livro Entre os Gigantes de Deus, ele traz essa classificação de pessoas ou classificação de categorias. E ele é muito interessante observar, e eu trago aqui só para a gente ilustrar
o que esse livro de Packer traz para nós. A primeira categoria que ele apresenta, né, no mundo evangélico, e ele cita isso exatamente no mundo evangélico, no mundo atual evangélico, é a categoria que ele chama de experimentalistas infatigáveis. Esse grupo ele se compõe de pessoas com uma postura de casualidade ou até de impaciência. Esse grupo de pessoas sempre estão à procura de novidades, de entretenimentos. A teologia, dentro da teologia, eles são chamados de a teologia do arrepio. Gostei daquela igreja, porque ali eu fico todo arrepiado. A segunda categoria que Packer nos mostra aqui, ele chama de intelectuais entrincheirados. Nesse grupo, as pessoas que compõem esse grupo são vítimas de um temperamento inseguro e um complexo de inferioridade. É interessante que Packer diz aqui que eles não conseguem ser tolerantes com alguém que tem uma visão bíblica diferente da sua. Não aceitam isso de forma nenhuma. E o terceiro grupo que ele traz aqui ainda, ele chama de os desviados descontentes. Nesse grupo, as pessoas que fazem parte dele são pessoas que estão desiludidas com a igreja e abandonam completamente a comunhão. É interessante que quando Paulo escreve essa passagem aqui aos Filipenses, ele nos revela sobre como devemos entender esta comunhão e esse relacionamento. Hendrickson, ele faz uma observação importante ao dizer que Paulo foi um servo do Senhor Jesus Cristo, cheio de alegria. E ele era um prisioneiro otimista, e já citamos isso. Apesar de viver uma situação difícil em sua vida, ele estava preocupado com a alegria, com a verdadeira alegria da igreja, com os homens, com as mulheres de Deus, e não estava preocupado consigo mesmo. E essa era uma característica desse servo aqui. Ao observar os versos de 19 a 30, eu quero apresentar para os irmãos aqui algumas características do relacionamento cristão, do verdadeiro relacionamento cristão, para finalizarmos assim a nossa fala de hoje à noite. A primeira característica que Paulo nos mostra aqui vem dos versos 19, 20 e 25, que nos fala sobre o amor de Cristo que invade os nossos corações. E aqui está escancarado, né, o desejo de Paulo. E observem que mesmo ele estando preso, numa situação assim, não confortável, né, ele se importava em ter informações, ele se preocupava em ter informações, de ouvir o que a igreja do Senhor estava fazendo e como ela estava, como ela andava. E ele se alegrava de saber que a igreja estava bem, que a igreja estava firmada no propósito de honrar o seu Senhor. Então, o apóstolo Paulo mostra isso, que somente Cristo pode gerar esse sentimento. É impressionante, né? Que normalmente, nesse mundo egocêntrico, né, em que estamos muito mais pensando em nós mesmos, né, a tendência, se estivéssemos no lugar de Paulo, era dizer mais ou menos assim: estou escrevendo para vocês, pois estou sofrendo. A minha vida não tem sido fácil. O que me traria alegria é que alguém pudesse vir aqui me visitar, passar aqui na minha casa. Afinal de contas, ninguém vem me visitar. E poderia concluir a fala dizendo: ó miséria, ó sofrimento, já não suporto mais isso. É interessante que Paulo mostra que o que caracteriza o cristão, na verdade, é exatamente esse amor que está de Cristo em nós. E Paulo se animava, não nas visitas que ele poderia receber, não na mudança do seu estado, mas ele se alegrava em saber que a igreja estava bem, que a igreja estava firmada no Senhor, mesmo em perseguições, tribulações, dificuldades, mas permaneciam firmes no evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que maravilha! Que ensinamento para mim e para ti. A segunda característica é um amor perdoador. Apresenta nesse texto aqui que Paulo nos traz. A própria história de João Marcos, né? João Marcos, Paulo e Barnabé, aquela desavença que houve, porque João Marcos, no meio da viagem, ele volta para trás, deixando ali o apóstolo Paulo, né? E aí há uma discussão entre Barnabé,
Paulo não quer mais saber de João Batista, mas lá na frente, depois escrevendo a Timóteo, ele manda Timóteo trazer aquele servo, né, João Marcos, porque ele era muito útil. O amor perdoador, ele oferece uma segunda chance, uma segunda oportunidade, né? Aqui está a alegria da igreja, que dispensa, né? A alegria da igreja de dar perdão constantemente nisso. Uma terceira característica vem de um caráter reconhecido e aprovado. O verso 21 fala isso. Paulo, então, a alegria dele é tão forte, tão profunda, que ele envia Timóteo para estar ali com a igreja, levar as informações, trazer informações, trabalhar ali com a igreja, né? Então, Paulo observa isso, e no versículo 21, ele fala que as pessoas estão buscando os seus interesses, mas assim não é com esse servo de Deus, porque ele tem o mesmo sentimento que eu tenho. Alguém disse que o relacionamento entre os cristãos deve começar com um relacionamento de fé, de amor e de bom caráter. Timóteo serviu o evangelho assim como um servo aprovado. E a quarta característica vem dos versos 26 e 28, nutrir sentimentos saudáveis uns pelos outros. Epafrodito é um exemplo disso. O texto nos diz que quando ele vem na direção de Paulo, quando ele vem de viagem, no meio do caminho, ele teve uma enfermidade muito forte. Epafrodito poderia voltar para Filipos e ter uma justificativa da sua própria doença. Era uma doença que o levou quase à morte. Mas impressionante o coração desse homem, né? O sentimento que nutria o coração desse homem. Tudo que estava ali era agradar ao seu Senhor. E para agradar ao seu Senhor, retroceder não estava naquele momento dentro do processo. O processo era chegar até Paulo, compartilhar ali com Paulo da mesma situação, do mesmo momento. Isso trouxe uma alegria tão profunda, porque Epafrodito arriscou a sua própria vida para auxiliar Paulo na divulgação, na apresentação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E Paulo diz que Deus o guardou. E a quinta e última característica, verso 29, honrar os irmãos na fé e recebê-los com alegria. Paulo diz, olha, ele está voltando para vocês, ficou um tempo comigo, ficou um tempo aqui precioso, e ele mostrou todo esse valor para o reino de Deus. Recebam com alegria, recebam com prazer. É isso mesmo, é isso que acontece com a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja se alegra, e eu termino esse quarto ponto dizendo isso, essa quarta verdade. A igreja se alegra no Senhor, pois reconhece que em seu profundo amor é que como crentes somos guardados. Cristo é o nosso maior exemplo. Concluo aqui dizendo que ele é o maior exemplo na humildade, aonde reside a verdadeira alegria do cristão, né? Esvaziar-se de si mesmo, tomar a forma de servo e, como servo, usufruir da alegria do Senhor no seu caminhar. Mas Cristo é o nosso exemplo também num propósito de vida cristã, do motivo pelo qual existimos como povo de Deus. E descobrimos isso no exemplo de vida de Cristo e na sua palavra. Mas Cristo também é o nosso maior exemplo na obediência ao desenvolvimento da nossa fé. Vivemos com temor, no sentido de obediência total à palavra dele, e com tremor, fazendo um autoexame das nossas motivações. E, por fim, Cristo é o nosso exemplo nos relacionamentos cristãos saudáveis. Que padrão é esse que Deus estabelece por meio do exemplo de Cristo? O padrão é esse. É o padrão para que vivamos relacionamentos saudáveis. Devemos orar, ouvir e ler a palavra do Senhor e vivemos em comunhão com o povo de Deus, comunhão de uns para com os outros. Que Deus nos abençoe com essa palavra dele, que essa palavra encontre um lugar todo especial no meu coração, no seu coração, no nosso coração. Que Deus abençoe os irmãos.
Quero lembrar que nós temos o nosso culto presencial desse mês pela manhã, às 9 horas no domingo, e você pode vir participar, mas primeiro você deve passar no nosso site, fazer sua inscrição, para depois comparecer no domingo às 9 horas. Para aqueles que não estarão presencialmente, você poderá acompanhar ao vivo a nossa transmissão, aqui mesmo, pelo esse canal do YouTube. Esperamos que todos possam estar junto conosco para a nossa celebração de domingo pela manhã, às 9 horas. Nós temos a nossa sala de oração agora pelo Zoom. E você que faz parte da igreja, você recebe o link agora na linha de comunicação, nas redes sociais da igreja. Você poderá acessar essa sala, entrar e orar junto conosco. Tem sido um momento muito especial. E eu quero convidar a você que não tem participado, que entre hoje, faça parte. Venha orar junto conosco e deixa que Deus ministre a sua vida nesse momento também. Vamos terminar esse culto louvando juntos o nosso Deus. cantarei quão grande é o meu Deus, e todos amam.